A paz do Senhor Jesus, para você que não me conhece, eu me chamo Tainá. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vou ler uma passagem aqui, bem rapidinho para a gente já começar. Em João 4, capítulo 23. É bem pequenininha, gente. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura o tais assim que eu adore. Deus é espírito e importa que os que o adoram e adorem em espírito e em verdade. Que palavra maravilhosa, né, gente? Se a gente for parar para ver o que é adorar, mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e verdade? O que é dar a sua adoração em espírito e em verdade, sabe? Adorar em espírito, porque Deus é espírito e Ele se importa, quem busca, Ele busca em espírito. Porque buscar de boca para fora, todo mundo busca, todo mundo fala. Falar que eu adoro, falar, sabe assim, ir na igreja todos os domingos, estar sempre ali na igreja, não quer dizer que eu seja um cristão, não quer dizer que eu adore Deus em espírito e em verdade. Tá ali sentadinho, tô aqui. Ai, vim aqui, Senhor, tô aqui. Não. Adorar em espírito e em verdade é quando você entrega tudo para Ele, entrega o seu louvor, a sua adoração, o seu clamor, a sua oração, sabe? Tudo, entrega tudo para Ele. Porque, como eu disse, ir na igreja é fácil, tá sempre ali nos cultos é fácil, mas entregar o seu melhor para Ele é diferente. Ser um adorador que adora em espírito e em verdade é diferente. Então, é esses que Deus procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Sabe, um pai, uma mãe, um pai, ele conhece seu filho. Todo pai, toda mãe conhece, e o Senhor nos conhece. E quando um filho vem, quem é pai, quem é mãe, sabe, vem contando mentiras, ou vem, sabe assim, com aquele... Você gostaria, se você, imagina seu filho chegasse para você, sabe assim, fazendo teatro, ou fazendo, sabe assim, sendo algo que ele não é, não entregando, sabe, não falando a verdade, não entregando aquilo tudo para você, sabe, falando, ou mentindo, ou não entregando tudo, né, que é para entregar para você, sabe assim, aquela fingindo ser quem não é. E muitas vezes a gente é assim. Muitas vezes a gente só vai na casa do Senhor e a gente acha que a gente está salvo. Eu tô aqui todos os domingos. Eu faço doação. Não. O Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Quando você entrega o seu clamor, o seu louvor, sabe? Entrega tudo para Ele. Eu, numa época da minha vida, eu ia na igreja, eu era muito tímida, sabe? Demais. Eu ia na igreja e eu ficava, sabe assim, eu não tinha coragem, eu ficava assim, quietinha, eu não tinha coragem de adorar assim, sabe? E teve um dia que eu falei pro Senhor, eu cansei, eu quero entregar tudo pro Senhor. Aí o Senhor começou, sabe assim, a minha intimidade com Deus, de assim, ela foi pra assim, sabe? Ela aumentou, porque eu entreguei pro Senhor, sabe? E o Senhor, Ele quer isso de nós, que a gente vai buscar Ele não só na igreja, porque o nosso culto, ele começa na nossa casa. No nosso culto, começa na nossa casa, quando você busca o Senhor, mesmo no seu pouco tempo, sabe? Tira um tempo pro seu Senhor. Eu não tenho tempo de trabalho o dia inteiro, sabe? Nem se for de madrugada, o tempo que você puder tirar, porque eu tenho certeza que mesmo do mesmo jeito que você tem um tempinho para parar para mexer no celular, você tem que ter um tempo pro seu Senhor, porque Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Até esse dia eu tava falando com o Senhor, né? Eu tava ouvindo uma passagem, aquela passagem que fala assim, que a gente tem que delegar, dar o nosso melhor pro Senhor, né? Tava ouvindo lá um vídeo e o Senhor foi falando no meu coração, que eu tava imaginando essa cena na minha cabeça, assim, de, tipo assim, as nossas ofertas, nossos dias, eu tava imaginando, né? Falei assim, imagina se fosse naquela época, né? As pessoas pegassem uma ovelha manca, uma ovelha, sabe, assim, para dar pro Senhor oferecer, né? Em sacrifício. Aí pega uma ovelha manca, uma ovelha doente, né? E entrega ele para o Senhor. Não é o melhor, sabe? Não é o nosso melhor. E por que muitas vezes hoje em dia a gente faz isso? A gente não dá o melhor para o Espírito Santo, a gente não dá o nosso tudo para o Senhor. Por que muitas vezes a gente faz isso? Se é o primeiro, tem que ser ele. O primeiro é ele, é o Senhor. E muitas vezes a gente tem feito isso. Eu tava falando com o Senhor, sabe? E fui falando ali com Deus e o Senhor foi ministrando isso no meu coração. E o que a gente tem entregado pro Senhor?
como tem sido hoje em dia, as igrejas estão frias, é poucas igrejas ainda que estão com a chama, sabe, acesas. A gente precisa acender as lamparinas, precisa, sabe, buscar, e não só ir na igreja todos os dias, porque ir na igreja é fácil. Fingir que você tá ali, sabe, marcar ponto é fácil, é fácil. A gente tem que ser verdadeiros adoradores e adorar em espírito, em verdade, entrega o seu tudo. Uma coisa que eu sempre falo assim é olho aberto é mundo carnal. Olho fechado é mundo espiritual. Quando você tá ali adorando ao Senhor, tenha liberdade com o seu Senhor. Sabe, fecha os seus olhos. Primeira coisa, fecha os seus olhos, entrega a sua adoração. Faça como se não tivesse ninguém te olhando, ninguém te vendo, só você e o seu Senhor. Só Ele e você, sabe, o seu amado. Entrega para Ele, entrega. Chora se for preciso, sabe, se ajoelha e ergue a mão. Entrega tudo, 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 tudo. É tudo dele, é tudo para Ele. Louvor, adoração, é tudo para Ele. Ele sabe quando a gente vai na igreja, muitas vezes tem pessoas que, sabe, meu coração se entristece. A gente vai na igreja, tem muitas pessoas que em vários ministérios estão, sabe, assim, paradas no tempo, elas não adoram, elas ficam assim, sabe, olhando, sabe, não adoram, não oram, sabe, já perderam a chama. Tem que se entregar, precisamos se entregar, todos nós, todos os dias, sabe, se rasgar. Dar o nosso culto para o nosso Senhor, o nosso amor, sabe? Eu falo para o Senhor, Senhor, Tu és o amor da minha vida. Tu és o meu amor, Senhor. Tu és o meu amor, sabe? Fala como o Davi falou, Senhor, não tire de mim o Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da sujeira, do engano. É Ele que nos convence. E que o Senhor possa, sabe, falar no seu coração. Não sei que horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas que o Espírito Santo possa ter falado no seu coração. Entrega para o seu Senhor, sabe? Comece a fazer diferente. Comece a entregar, comece a tirar um tempinho. Eu tenho certeza que você for lá no seu quarto, comece seu culto na sua casa. Comece, sabe, dobra o joelho ali. Ai, mas não tô sentindo nada. Vai sem sentir nada mesmo. Se você quiser, coloca um louvorzinho, eu gosto de colocar louvor. Ou vai sem louvor mesmo, sabe? Do jeito que você se sentir bem. Vai num quarto, vai no banheiro, mas vai em um lugar que você possa falar em secreto com o seu Senhor. Entrega para Ele lá a sua adoração, o seu louvor, sabe? Rasga seu coração. Fala tudo que tá lá dentro. Fala se você, sabe, as suas mágoas, os seus medos, o seu pecado, a sua sujeira. Conta tudo para Ele, conta para Ele. Ele só tá esperando. Muitas vezes a gente fala assim, mas o Senhor sabe. Ele sabe, sabe? Ele sabe o que eu tô passando. Isso é para outro assunto, gente. Mas assim, o pai, a mãe que vê o seu filho perecendo, que vê seu filho, que o filho, tem, mesmo se fosse pequeno, cair ali, ó. Ele quer o quê? Que o filho corra nos braços e fale, pai, eu caí. É isso que o pai quer. Ele tá esperando você falar para ele, contar para ele. Por mais que ele vê, ele tá esperando ouvir a tua boca, aquilo que você, sabe, deseja, os teus medos, a tua preocupação, os teus sonhos. Muitas vezes a gente conta pro amigo e muitas vezes nem amigo, a gente nem sabe. E esquece de contar pro melhor amigo, que é o Espírito Santo. Para ele tem que ser o primeiro. Para ele tem que ser o tudo, o nosso tudo, o melhor. Entrega para ele. Vai no quarto, coloca um louvorzinho, sabe, ajoelha ali, sabe, ajoelha e fala com o seu Senhor, sabe, dá o seu melhor, reverencia Ele, reverencia o seu Senhor, entrega a sua adoração, sabe, ajoelha. Pega o costume de ajoelhar, porque é uma reverência que a gente faz. Ai, que Deus não se importa, porque não, é uma reverência tão gostoso quando você se entrega, sabe, sabe, na presença do Senhor eu tenho liberdade, eu me lanço, sabe assim, eu mexo a minha mão, sabe, se precisar eu até danço para Ele, porque é o meu Senhor, é o amor da minha vida, e Ele recebe, sabe, eu entrego tudo para Ele. Faça o seu culto pro Senhor, só você e o seu Senhor ali na intimidade, porque Ele vai receber conta de coração, Ele conhece. Eu sinto tanta presença do Senhor quando eu me entrego, sabe assim, eu levanto a minha mão, eu adoro Ele ali, eu tô só eu e Ele ali, eu e o meu Senhor ali, só nós dois. E é maravilhoso isso, porque é um momento comigo, com o meu Senhor, o meu melhor amigo, aquele que, além de ele ser amigo, ele é pai, ele é tudo.
Ele é maravilhoso. Entrega para o seu Senhor o seu melhor, sabe? Arranca da alma, arranca de dentro de você e entrega para Ele. Entrega, deixa na mão dele, deixa que Ele vai cuidar. Não precisa ficar tirando da mão dele, porque muitas vezes a gente entrega, a gente tira, entrega e tira. Entrega para Ele as suas preocupações, os seus medos, porque Ele sim, Ele cuida de nós. Ele tem nos a passagem de Deus fala que Ele cuida até dos passarinhos e nós somos mais preciosos ainda. O Senhor Jesus, Ele te ama, Ele te chama e Ele quer muitas vezes intimidade com nós, mas nós não somos dispostos, a gente faz tanta coisa, a gente faz projeto pro ano inteiro, mas a gente não para um minuto para falar pro Senhor, para mostrar, apresentar o projeto pro Senhor. A gente conta para um amigo, pro vizinho, para fulano, para pessoas muitas vezes que a gente nem conhece. E pro Senhor, tem que contar para Ele, porque muitas vezes aquele projeto, aqueles planos, não tá no plano dele. Ele tem coisas melhores, maiores. Aí é a hora que a gente se frustra, porque não contamos pro Senhor, não perguntamos para Ele que, Pai, aqui tá o meu projeto, Senhor. Era a tua vontade, Senhor. Sabe? Que não fosse tira do meu coração. Só deixa aquilo que é da tua vontade. Conta pro seu Senhor. Começa a pegar intimidade com Ele. Ah, mas como eu pego intimidade com Ele? Sabe, uma coisa que Deus falava muito comigo. No meu começo, Deus falava muito comigo isso. Desce a casa do olheiro. E é isso aí. Desce a casa do olheiro. É só lá na casa do olheiro que Ele vai nos amassar, vai nos limpar, vai tirar a sujeira. E vai fazer, vai fazer, vai fazer. É assim que Ele faz com nós. Até ficar da maneira que Ele quer. Até tirar, sai buscar com a sujeira, Ele abaixa de novo se for preciso. E joga no fogo para nos provar. Ele é Deus lindo, sabe? Entrega para o seu Senhor. Que o Espírito Santo possa ter falado no seu coração aquilo que eu não soube falar. Que a graça e o amor do Senhor Jesus te alcance aonde você estiver aí. Eu posso fazer uma oração para você? Se você puder fechar os olhos, sabe? Pensa no seu Senhor, pensa no seu melhor amigo, Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento, Senhor, essa vida, Pai, essa pessoa, Pai, eu não conheço, Pai, mas Tu, Senhor, o conhece. Senhor, eu apresento, Pai, a vida dela, Pai, as finanças, Senhor. Ô, Jesus, que o Senhor possa, Pai, direcionar, Senhor, os pensamentos, Pai, o coração dela, Jesus. Guia, Pai, a vida dela, Pai. Guia, Pai, os pensamentos, Senhor, dela, Pai. Repreende, Pai, todo o mal, toda a seta do inimigo, Senhor, que ela possa, Pai, aprender, Senhor, e ter intimidade contigo, Senhor. Que ela possa, Senhor, descer à casa do oleiro. É só assim ela vai te conhecer. Só assim, Pai, ela vai, Pai, criar um relacionamento contigo, porque é isso que o Senhor quer, Pai. Eu te louvo e te agradeço por todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.